Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente voltando para a segunda parte da temporada de 2024. E rapaz, a gente tentou esse homem aqui, eu peço já licença, tá? Fala sério, pô. Fala sério. Eu que tô tentando vir aqui, não consegui Você que tá espaço tentando na sua aqui. agenda. Olha, ousadia, ó, esse homem, você, peço licença, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui hoje com o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. Boa Obrigado, tarde. Marcelo. Obrigado a você, obrigado à sua equipe aí, mas obrigado mesmo às pessoas que te acompanham no Diga Aí. Um prazer estar aqui com você, discutindo temas relevantes Sim. do nosso estado, para o país, temas contemporâneos Sem dúvida. que impactam o dia a dia das pessoas. Sem dúvida. Então Bora. a gente até colocou aqui como tema hoje desenvolvimento econômico e o papel da política, tá? Pra gente debater. Antes da gente entrar no episódio, eu preciso agradecer aos nossos mantenedores. Acho que o primeiro deles, que na verdade não é mantenedor, é sócio do podcast, que é a Apex Partners. Eu não preciso falar da Apex pra você, não sei se você sabia desse lado do podcast, mas tá aqui ajudando muito na comunicação, com boas ideias, com bons conteúdos. Essa é a Apex também, né? Tenho que agradecer ao Five Sport Bar, lá do Shopping Vitória, Shopping Vila Velha. Tem um presente do Five pra você ao final do episódio. Five é maravilhoso, porque desde crianças, a galera que quer só ir pro happy hour e tomar um chopp e assistir um esporte, o Five é maravilhoso. Vocês estão vendo aí, né? O Marcelo só faturando. Tomás Laboratórios, né? Maior parque de análise clínica do Espírito Santo, um dos 10 maiores do Brasil. Tomás maravilhoso, crescendo muito lá. Um grande abraço pro Bruno. E agora, nosso novo mantenedor, Ricardo, a Claides, lá de Santa Teresa, ó. Você já comeu aqui um pouquinho. Orgulho do Espírito Santo. Orgulho do Espírito Santo. São maravilhosos. Deram aqui esses... Tem doce e tem salgado, é pra gente comer mesmo durante o episódio, tá? Tive lá recentemente, Marcelo, Teve? oportunidade em que a gente comemorou lá em Santa Teresa, que é a terra da Claides, né? Uma empreendedora bacana, um conjunto lá de gente muito, muito trabalhadora, quando nós comemoramos, não é? 150 anos de imigração italiana. Olha, E nós sério? temos ali em Santa Teresa um dos mais importantes ciclos trentinos de valorização, resgate e manutenção Eu gosto muito daquela região. da história, da tradição e da importância, no caso específico, Sim. dos imigrantes italianos. Dos imigrantes. Porque nós somos um Estado constituído na sua essência, né, por um caldeirão de Isso é verdade. raças, de etnias. Né, Isso e é um verdade, isso é dos verdade. mais importantes é, de fato, a imigração italiana, alemã, pomerana, Sim, africana, sim. portuguesa, libanesa e por aí vai. Tem muita coisa lá. Eu tive lá recentemente para conhecer a fábrica deles. Impressionante o amor com que ela trata todos os... Tem funcionário de 35 anos diante da fábrica. Muito bacana. É uma coisa realmente fora... E esse é o tipo de capitalismo que eu acredito, ou seja, o capitalismo consciente. Sim, O capitalismo em que o empreendedor precisa produzir resultados, claro. mas ele precisa trabalhar com conceitos e valores que consideram a qualidade dos seus colaboradores, o bem-estar dos seus colaboradores e na comunidade que ele está se Sem desenvolvendo. dúvida. Né? Até porque ajuda a desenvolver o negócio como um todo, né? É isso, uma coisa puxa Puxa outra, outra, sem dúvida. mas é muito importante um capitalismo consciente, um capitalismo solidário para que todos possam crescer juntos. Isso é possível. Sim, E a não, é Claides é possível. uma demonstração disso. É verdade. Muito bom, terminamos essa primeira parte aqui dos patrocinadores. Minha primeira pergunta, que dizem que é a mais difícil, mas eu não acho que seja. Quem é Ricardo Ferraz? Olha, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo, que me dediquei e me dedico de novo agora à atividade pública, né? Sobretudo nos últimos 22 anos no Espírito Santo, quando nós vivíamos uma crise muito complexa no Espírito Santo. O Espírito Santo não era arrumado como é hoje, não. Há uns anos atrás, nós vivíamos aqui uma crise muito profunda que desorganizou a vida de muitas famílias, de muitas empresas, porque o Estado estava desorganizado. E eu ingressava naquele momento como deputado federal, depois como secretário de Agricultura, depois fui vice-governador, fui senador. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo, que adora trabalhar, adora produzir, adora empreender. E tenho tido uma dedicação muito forte ao meu estado, ao nosso estado, ao estado do Espírito Santo, né? Você mesmo não é capixaba, é baiano, mas... Tô quase mais capixaba do que baiano pelo tempo que eu moro aqui. Desenvolvendo aqui sua atividade profissional. Então, eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa de vida simples
e que adoro trabalhar, produzir. Legal. Passei um período fora do setor público, empreendendo no setor privado. E aí, mobilizado que fui pelo governador Casagrande, voltei para a política como vice-governador do Casagrande. Estou aí trabalhando 7 dias por semana para que o nosso estado possa continuar indo bem e criando oportunidade para as pessoas. Com certeza. Isso que é fundamental. Você sempre quis seguir essa carreira política, Ricardo? Sempre foi um sonho ou quando que surgiu ali? Olha, a política, eu quero crer, surgiu na minha vida muito também, não apenas em razão do meu desejo, da minha consciência cidadã, mas muito em razão também do meu pai ter sido e ser uma liderança política lá em Cachoeira da Itapemirim, onde eu comecei a minha vida e a minha militância política, né? Eu não saberia dizer se tem assim uma bala de prata que possa conceituar, foi por isso ou foi por aquilo. Foi por um conjunto de razões que me levaram à política e eu estou nessa militância aí já há alguns anos. Pô, legal. E você acha que realmente a política é o melhor meio da gente transformar uma sociedade e tornar ela, como você falou assim, muito mais desenvolvida e junto, obviamente, ao meio empresarial que você... Isso depende muito, na minha opinião, da qualidade da política que você pratica. Ok. Porque a política é uma atividade que você pratica na sua casa, você pratica no seu trabalho, Perfeito. Você pratica quando você vai, sabe, jogar uma pelada, quando você vai praticar um esporte. A política está presente porque a política ela estabelece a forma de você se relacionar, né? E quando você vai para o ambiente público, mais ainda, né? A política ela talvez seja uma das melhores e maiores invenções da civilização humana. Porque antes da política, o que existia era o todos contra todos. Então, a política, com P maiúsculo, ela passa a existir minimamente para você iniciar a organização dos interesses coletivos, dos interesses públicos, né? Então, sim, eu acredito na boa política, na política que é construída e dedicada ao bem comum, né? Eu acredito na política de resultados, eu não acredito nos conflitos ou nessa polarização que andou e anda dominando muito a cena política. Está anotado aqui para a gente falar um pouco sobre brasileira, essa polarização que no fim do dia ela não gera resultado para as pessoas. Então, eu acredito na política e acho que não há vida coletiva fora da política. O que nós precisamos é trabalhar e exercer muito controle social para que a política possa ser endereçada para o bem comum e para os interesses coletivos. Vou fazer uma pergunta aqui. O que é, na sua opinião, um interesse coletivo? Eu faço essa pergunta porque, enfim, eu estava comentando, eu sou formado pelo Líderes do Amanhã, e lá a gente, e eu não vou generalizar, eu posso falar que eu tirei da filosofia que eu aprendi lá no Líderes, que não existem interesses coletivos, existem interesses individuais que muitas vezes eles são comuns a várias pessoas. Por exemplo, eu sei que você é flamenguista, né? Então eu sou flamenguista. A gente tem um interesse comum, né, de que o Flamengo seja campeão. Tô dando um exemplo esdrúxulo, tá? Só pra... Mas no final das contas existe o Ricardo e existe o Marcelo. O Rafa, que tá aqui na nossa produção, ele também é flamenguista. Então, o que é pra você esse interesse coletivo? O que é o bem comum? Olha, quando você decide para qual time você vai torcer, eu não vejo nessa sua opção interesse coletivo. Ok. Eu vejo nessa sua opção seu interesse pessoal em torno da satisfação daquilo que você quer. Certo. Eu estou tratando do interesse coletivo numa outra dimensão, Perfeito. num outro ângulo. Ou seja, quando você tem uma responsabilidade pública, quando você exerce um mandato e você está diante de uma decisão, você toda hora está submetido a mais de uma escolha, a mais de um caminho. Faz sentido. Então você vai ter sempre um caminho que interessa a esses e aqueles, você vai ter eventualmente interesses que possam, legítimos inclusive. Claro. O interesse individual ele está muito presente, o interesse do corporativismo está muito presente. Mas o que você precisa colocar de pé, no caso específico de quem está na vida pública, é o interesse do contribuinte, é o interesse da sociedade. Como é que você pode, com os recursos que você tem disponíveis, recursos humanos, recursos materiais, prover a política pública que possa
contemplar mais o Eu interesse entendi. das pessoas. A sua ótica é de quem tá do lado de lá, por exemplo, a ótica do bem comum pelo lado do político, né? Do fazedor de política. Entendi, no entendi. lado de quem acredita que a política com P maiúsculo pode ser transformadora. É o que aconteceu no Espírito Santo ao longo dos últimos 20 anos. Eu, quando falo isso, eu não digo isso tendo a pretensão de imaginar ou de achar que o nosso Estado tem seus problemas resolvidos. Não. Claro. Mas a gente olha para trás e tem a consciência e a convicção que muita coisa melhorou. Então, vou te dar um exemplo claro. Fica à vontade. Tema como segurança pública. Há alguns anos atrás, o Espírito Santo era o segundo estado mais violento do Brasil. Foi por conta de uma política pública muito bem focada, né, objetivando o interesse coletivo, que é proporcionar um ambiente de paz, mas é proporcionar também uma forma de mulheres e homens que estão no dia a dia fazendo o combate ao crime para defender as famílias, ter meios e condições de trabalhar. Então, o interesse coletivo, no fim do dia, a meu juízo, para quem está do lado de cá, tendo a responsabilidade que eu tenho como vice-governador, acompanhando a orientação e o dia a dia do governo, sob a orientação e a liderança do governador Renato Casagrande, é fazer a melhor opção para aquilo que mais interessa ao conjunto da sociedade. Fez sentido, né? Fez sentido. E não as pessoas, assim, de modo individual. Esse é o papel de um político, tentar... Não quero falar... Não é correto falar agradar, mas até porque muitas das decisões de vocês não agradam boa parte. O problema do político que vive atrás de só agradar é que ele busca o caminho fácil e não o caminho que precisa ser construído. Ok. Na atividade da vida pública, você, por vezes, tem que tomar decisões que você não quer tomar, mas você precisa olhar com racionalidade para o ambiente para tomar decisão. Gostei muito. Você acredita que o seu papel na reforma trabalhista foi nesse sentido? Desagradou muita gente, óbvio, mas no final de contas foi maravilhoso para o país. Esse é um caso objetivo que você me pergunta. Como que você, diante de vários caminhos, você identifica o melhor caminho? Okay. Quando eu topei ser relator da reforma trabalhista, eu sabia que nós estávamos mexendo num vespeiro. Porque, de fato, eu sei que existiam, como existem, legítimos interesses, e eu não tenho dificuldade com os interesses, sejam eles difusos ou não, mas existia a necessidade da gente reformar essa relação. Poxa, a nossa CLT, a nossa consolidação das leis trabalhistas, eram dos anos 40. E o mercado de trabalho tinha evoluído muito. Então, eu poderia ter sido um relator para atender a interesses de grupos, ou eu poderia trabalhar para atender o interesse do conjunto, para melhorar o ambiente econômico no Brasil, para que essa melhoria pudesse se traduzir nisso que nós estamos vivenciando hoje. Na época, muita gente falava que a reforma trabalhista ia precarizar as relações de trabalho. E quando você perguntava em que momento, ou em que artigo, ou em que circunstância da reforma trabalhista você subtraiu direitos de quem quer que seja, as pessoas não sabiam falar com objetividade. Então, assim, a reforma trabalhista ela é analisada hoje por um conjunto de especialistas como uma das razões para nós, capixabas, estarmos basicamente vivendo numa circunstância de pleno emprego. As análises técnicas e acadêmicas consideram que qualquer coisa acima de 5,5% de desemprego é pleno emprego. E é isso que nós estamos assistindo, e muitos estudiosos do mercado de trabalho que analisam o mercado do trabalho à luz do melhor ambiente para você gerar emprego, porque eu também sempre falo e afirmo, Marcelo, que, na minha opinião, o emprego, a qualidade daquele emprego que tem ofertado na sociedade, porque tem que ser emprego de qualidade, né? É a melhor política social que você pode colocar de pé para que as pessoas, com seu esforço, com a oportunidade que ele está tendo, possa levar dignidade para si e para a sua família e para a sua comunidade. Então, o que nós fizemos na reforma trabalhista, por exemplo, foi pensando no melhor ambiente, foi substituir o que tinha à época uma cultura de conflito pela cultura de conciliação. Não é sem outra razão que despencou na justiça trabalhista de primeiro grau e de segundo grau e de terceiro grau em Brasília
os conflitos trabalhistas, porque você passou a criar um canal de conciliação entre o trabalhador e o trabalhador empreendedor, porque no fim do dia todo mundo é trabalhador. Perfeito. Você mencionou a questão da política de emprego como uma das mais importantes de desenvolvimento. Me corrija se eu estiver errado em termos de palavras, tá? Mas você acha mais importante até mesmo do que a educação? Ou não são conflitantes ou não são excludentes? Eu acho que são coisas que se complementam. Ok. Eu acho que a educação, ela seguramente é a primeira janela e a primeira plataforma que você pode ofertar para a sociedade para que já ali no ensino infantil, as crianças tendo igualdade de oportunidade, elas possam ter capacidade para competir mais adiante. Ok. O grande desafio no Brasil é que as pessoas começam com oportunidades diferenciadas, sobretudo nesse primeiro ciclo da vida, em que você tem a conexão dos neurônios sendo constituídos. Isso são pesquisas que são desenvolvidas que apontam isso. Então, quando você não concede igualdade de oportunidade na partida... Depois fica muito mais difícil. Depois fica mais difícil, porque umas pessoas vão se desenvolver mais do que as outras. Então, eu acho que a educação é seguramente a primeira e mais importante plataforma para que as pessoas possam se desenvolver. Mas, afinal de contas, as pessoas estudam buscando alguns objetivos. Perfeito. Formação, caráter, ética, princípios, valores, mas também oportunidade para trabalhar. Sem dúvida. E o mercado exige essas pessoas mais qualificadas, que é o que a gente não tem hoje, né? Já passou por aqui a Brunella Bumachá, da Multivix, já passou o Alexandre Teodoro, da FAESA. Outras pessoas com quem eu já falei muito sobre educação. E na semana passada, hoje é dia 9, a gente tá gravando 9 de julho, apesar de que esse episódio tá vindo aqui ao ar em agosto. Na semana passada, o episódio que foi ao ar foi da Bartira Almeida, do Instituto Ponte. E, enfim, eu já conhecia o Instituto, mas não conhecia a fundo o trabalho que a Bartira faz. E eu fiquei completamente maravilhado. E por que eu mencionei a Brunella, que eu mencionei o Alexandre e outros que já passaram por aqui? Porque há uma crítica muito forte, e apesar do Espírito Santo estar um pouquinho fora da curva em relação ao resto do Brasil, em termos educacionais, há uma crítica muito forte à forma como o nosso dinheiro ele é investido hoje. E como nosso tema aqui hoje é falar sobre desenvolvimento também social, você não acha, Ricardo, que a forma que o dinheiro hoje da educação ele é mal alocado nas instituições superiores, no ensino superior e não no ensino básico? Você não acha que seria muito mais importante para criar esse ponto de partida mais igualitário em termos de oportunidades que começasse ali embaixo? Porque, eu já dei aula em ensino superior. E a qualidade que estavam chegando diversos alunos lá era absurda. Ele vai ficar para trás do mercado de trabalho. Eu sou um advogado, eu vejo vários profissionais formando que não sabem basicamente escrever, mas formou, passou na OAB. E a gente tem um problema de educação básica aqui. É só olhar os números aí, PISA e por aí vai. Você não acha que porque dinheiro não falta, dinheiro tem pra caramba. O governo federal tem bastante dinheiro na mesa. Não acha que deveria ser mais alocado no ensino básico para auxiliar nesse desenvolvimento social? Eu acho que de uma forma geral, o nosso grande desafio não é o investimento para prover as políticas públicas relacionado a esse tema, que é um tema que dialoga essencialmente com o futuro, tá certo? O nosso futuro, perfeito, ele não vai ser jogado pela nossa capacidade ou pelo volume de petróleo que nós vamos produzir aqui no Espírito Santo ou por qualquer outro produto. O nosso futuro ele vai estar sendo jogado com a qualidade daquilo que a gente puder botar de pé para formar pessoas, formar seres humanos, transferindo informação, conhecimento, caráter, valores e princípios que são de fundamental importância. Tudo isso eu acho que vem junto e misturado, vamos dizer assim, nesse combo de preparar a pessoa para que ela possa disputar o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ela ser um ser íntegro. Tá certo? Íntegro e inteiro, perfeito, que possa analisar a vida e os seus desafios nos seus amplos aspectos, né? Algo do tipo assim, eu não quero ser nada a todo e qualquer custo. Ok. Eu não posso querer um objetivo se eu quiser esse objetivo e para eu alcançar esse objetivo eu ter que bypassar pessoas ou eu ter que adotar atalhos, né? Eu acho que essa não é uma boa premissa, tá certo? Mas eu acho, sinceramente, que se você pega os parâmetros daquilo que o Brasil investe
daquilo que outros países investem, o nosso maior desafio não está no volume de recursos investidos. Você tem razão. Perfeito. Certo? É isso. Eu acho que nós temos um desafio muito importante, que é ampliar cada vez mais os estímulos e a motivação daqueles que dedicam a sua vida a transferir informação, que é o caso dos professores, das professoras, enfim, do magistério. Não há como você ter boa educação se você não tem professor e professor Sim. motivado, estimulado, etc, etc, etc. Mas eu acho que o desafio é você, de fato, trabalhar ferramentas, formas de você monitorar o custo-benefício disso que você está investindo e se isso está se traduzindo num verdadeiro aprendizado, para que as pessoas possam se desenvolver e possam escalar, né, ganhar atração e escalar posições na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, eu acho que no Brasil nós temos poucos... não é o caso do Espírito Santo, porque aqui no Espírito Santo a gente tem procurado, né, nós somos um estado que tem procurado fazer o seu dever de casa. A gente não fica aguardando que o governo federal faça aquilo que nós devemos fazer. Não, nós, enquanto sociedade, estamos buscando o nosso caminho, buscando o nosso rumo, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que nós precisamos de ferramentas, meios para você avaliar o custo-benefício desses investimentos e estar muito disposto e humilde para alteração e retificação desses rumos, para você massificar, para você maximizar, o investimento. Não, perfeito. Isso está sendo feito em educação. É a melhor coisa, assim, enfim, uma vez existindo toda essa política pública, existindo o Estado, os tributos, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, que melhorar, tornar, é isso que você está falando, creio, né? Tornar o gasto público mais eficiente, com menos desperdício. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Até porque esse dinheiro que o governo administra não pertence a ele. Não pertence, muito pouco, coisa boa. Tô gostando disso aqui, hein? Tô ficando empolgado, hein, Rafa? Rafa, ficar empolgado, cara, esse dinheiro, Rafa, você que está aí só ouvindo, mas pode falar também, viu? Esse dinheiro que os governos administram, sejam eles municipais, estaduais ou nacional, esse dinheiro, ele pertence à sociedade, ele pertence ao trabalhador, pertence ao empreendedor. Quem gera riqueza numa sociedade são as empresas, são os empreendedores e são as empresas de qualidade que geram também empregos de qualidade. Perfeito. Então, quando a gente olha para um estado, olha para uma região, olha para um país, você admira aquele país pelos seus recursos naturais, ok, mas você fundamentalmente admira pela qualidade de organização daquele governo e pela qualidade de administração das empresas que aquele país ou aquele estado tem, porque é isso que gera, o que eu disse aqui, emprego de qualidade para as pessoas tocarem seus destinos e objetivos. Ricardo, essa sua última, não que as outras não tenham sido, mas essa última frase, essa última análise sua para mim foi irretocável e eu diria que talvez esse seja o grande motivo pelo qual, pelo menos o meio em que eu vivo no meio empresarial, enfim, eu presto consultoria para empresas na parte de estruturação de negócios, que você é tão bem visto nesse ponto, porque você tem uma boa capacidade de enxergar o valor do empresário. Quando eu falo empresário, eu não estou falando só do cara rico que já gerou grandes empresas. Estou falando empresário, aquele cara ali que está começando um pequeno negócio agora e é um gerador de riqueza também em outra dimensão de volume. Mas da pessoa que se propõe a empreender. Exato, perfeito. Acordar cedo, trabalhar muito, correr risco. Não, é perfeito, assim, é perfeito. Você acha que... Aí, assim, né, você acha... Por que você acha que os demais políticos teriam até vergonha de falar a frase que você acabou de falar, de que o dinheiro público não existe, existe o dinheiro privado que está sendo gerido pelo público? Por que se demoniza tanto o empresário no meio político? Isso é um equívoco brutal. Assim, os governantes de plantão, aqueles que receberam o voto mandatado pelo povo, eles recebem esse mandato, mas eles não estão administrando patrimônios ou ativos que lhes pertencem. São os recursos que os governos governam, administram, endereçam, investem, são recursos que a titularidade, a propriedade deles é da sociedade, né? Eu acho que, por um lado, você tem um misto aí de eventual falta de conhecimento, falta de
de uma análise realmente real da vida como ela é, e não como eu... A realidade, né, como ela é posta. Como eu gostaria que ela fosse, né? Eu acho que tem um pouco aí de falta de informação, ou tem um pouco de má fé, ou tem um pouco de uma coisa com outra, porque, na verdade, é muito fácil você entender e compreender. Outro dia eu estava lendo uma estatística que aponta o seguinte, olha, de todos os empregos que são ofertados à população brasileira, 6, 7% desses empregos são ofertados pelo setor público, né? E os outros 92, 93 são ofertados pelo mundo empreendedor. É fundamental porque, evidentemente, são coisas e são atividades que se complementam. Quem vai para a atividade pública vai com um propósito de vida. Quem vai para o setor empreendedor vai para um outro propósito, mas eu acho que esses propósitos, esses objetivos, eles precisam se convergir. Aonde você tem governo com qualidade e empresa com qualidade, você tem prosperidade compartilhada para as pessoas. Perfeito. Você não encontra empresa de qualidade em circunstâncias ou em países que não tem liberdade de expressão, que não tem democracia. Boa. Liberdade econômica. E, fundamentalmente, liberdade econômica, que no fim do dia é capacidade e liberdade para que as pessoas possam competir e fazer uma competição saudável, buscando o melhor serviço, o melhor produto, remunerando melhor o seu colaborador. Sim. Tá certo? Olhando com muita responsabilidade para o impacto daquilo que você faz no seu meio ambiente, operando dentro do sistema de ESG, né? Sim. Que tudo isso é o diferencial, né? Sem dúvida, um ambiente concorrencial, quem mais sai beneficiado é o consumidor desse ambiente. Evidente. É quem mais sai beneficiado, porque você tem diversas opções, você não tem um amigo do rei, que independentemente de estar oferecendo um serviço, um produto bom, vai conseguir desenvolver, enfim, sua empresa ou não. No ambiente concorrencial, realmente, o grande vencedor são os consumidores desses produtos e serviços. Veja você o caso do Espírito Santo, porque nós estamos falando... eu ia falar de Espírito Santo aqui agora, vai lá. Não, Marcelo, assim, a gente está falando aqui de responsabilidade pública. Ok. Né? O nosso Estado, em 2023, foi o Estado brasileiro com o melhor indicador de poupança corrente. O que significa, na prática, ter o melhor indicador de poupança corrente? Significa que você é o Estado que mais investe. Se você é o Estado que mais investe, você é o Estado que devolve com mais intensidade investimentos na sociedade. Nós alcançamos, só para você ter um parâmetro entre Espírito Santo e São Paulo, eu cito São Paulo porque São Paulo é um país amigo, né? Um poderoso estado de São Paulo. Mas aqui no Espírito Santo nós investimos 20% da receita corrente líquida. E São Paulo investe 8%. Significa dizer que aqui nós estamos cuidando com muito zelo dos recursos que são extraídos do trabalho das pessoas, sejam elas trabalhadores ou trabalhadores empreendedores. Porque todos são trabalhadores. Tem uma máxima no Brasil de querer achar que o empresário não é trabalhador ou o empreendedor não é trabalhador. Essa é uma visão completamente caótica da vida real. Perfeito. E assim, a nota A no Tesouro que a gente tem, né? 12 a responsabilidade fiscal que a gente tem, ter dinheiro em caixa. Eu estive aqui recentemente com Marcelo Altoé, que foi secretário da Fazenda, e ele contou que quando ele ia lá na reunião dos secretários, os secretários não acreditavam que o Espírito Santo tinha mais dinheiro do que débito, né? Que tinha dinheiro em caixa. Nós temos dívida negativa. Né? Esse é um trabalho liderado, coordenado, não é, pelo nosso governador Renato Casagrande. Renato Casagrande é governador pela terceira vez em nosso estado, né? E ele foi o governador em 2012, e em todos os anos que ele governou o Espírito Santo, o nosso estado foi nota A no rating da Secretaria do Tesouro Nacional, que é uma classificação que o governo federal faz para avaliar, no fim do dia, os estados que estão sendo bem ou mal ou muito bem governados, né? E nós já estamos indo para o 13º ano, agora em 2024, com nota A. Isso é muito Somos bom. o único estado brasileiro que tem nota A recorrentemente por 13 anos. Somos um estado, que é o que o Marcelo Altoé disse aqui, que foi nosso secretário, ele deve ter dito aqui, somos um estado com dívida negativa. Sim, ele mencionou. Se nós pegarmos tudo que o Espírito Santo deve para os próximos 20 anos, trouxer para valor corrente, nós podemos pagar essa dívida aí quinta ou sexta-feira, ou no dia seguinte, e ainda vai sobrar um troco bom. Por que não faz isso?
Porque dívida é igual colesterol. Você tem a dívida boa e a dívida ruim. Tem que saber É igual controlar ali, né? colesterol. Se você tem operações de crédito feitas com agências multilaterais, com taxas muito compatíveis, com carência, Perfeito. isso é bacana. Então, Perfeito. assim, a situação fiscal do nosso Estado é muito, muito boa, mas a gente não tem satisfação em falar disso porque trata-se de um indicador econômico, não. É porque isso se revela na capacidade que nós temos de ampliar os investimentos em ações que fazem a diferença certeza. no dia a dia das pessoas. Tenho certeza. E aí, falando de Espírito Santo, assim, eu tô até com... Essa semana, eu tô passando aqui com o meu... Que a gente carinhosamente chama de meu irmão americano, que é o irmão com quem tanto eu quanto os meus irmãos fizemos intercâmbio lá Olha na só. Califórnia. Ele tá aqui, né? E tinha muitos anos, mais de 20 anos que ele não vinha no Espírito Santo. E ele ficou impressionado. Ontem a gente saiu ali, foi dar uma caminhada ali na Curva da Jurema, voltou para do Canto, foi até a Ponte de Camburi. Ele ficou impressionado, assim, com o desenvolvimento, limpeza, organização aqui da cidade. Hoje eles foram almoçar lá na Curva, ali naquela região que foi completamente reambientada e tal. E ele me perguntou, vem cá, o Espírito Santo vive de quê? Vive de quê? O que é o Espírito Santo? E eu admito, eu tive dificuldade de falar para ele, porque o Espírito Santo vive de tudo, Ricardo. O Espírito Santo vive do agro, vive da indústria, vive do comércio, tem o seu polo turístico, tem os serviços de altíssima qualidade. Você acha que essa é a grande vantagem do Espírito Santo, não depender de nada? Temos o café que é forte pra caramba? Tá, temos. Temos a Vale, temos. Mas temos um pouquinho de tudo. Temos o petróleo também, temos. Mas temos qualidade nos produtos que a gente faz, tem grandes indústrias, tem a parte política, né, pública, quero melhor dizendo que, como a gente mencionou aqui agora, está super em dia. Tem a parte educacional, que a gente está fora do padrão do Brasil. Tem a qualidade dos serviços que são prestados. É o que? Como acho que é o Ricardinho que gosta de brincar, a Suíça brasileira aqui, que vai se desenvolvendo, ou é o Brasil que dá certo, como é seu refrão que você gosta tanto de falar? Olha só, eu acho que o Espírito Santo ele tem revelado uma enorme capacidade criativa, empreendedora e uma enorme capacidade de se unir para enfrentar os seus desafios. Sim, nós somos um estado muito dependente do agro, sim, somos um grande produtor no agro, sobretudo quando você fala de culturas como café, como gengibre, pimenta do reino. Sim. Aonde você vê o capixaba se dedicando, você vê o capixaba fazendo isso com criatividade, e essa criatividade acaba produzindo muito resultado. Sim. É o caso, por exemplo, da cultura do café, seja ele arábica ou conilon. Conilon nas terras mais quentes, arábica nas terras mais frias. Mas, assim, nós hoje produzimos café de qualidade, mas nem sempre foi assim. Você vê que o Espírito Santo também, quando vai para o setor de petróleo e gás, é o terceiro produtor de petróleo no Brasil. Mas o governador Renato Casagrande botou de pé uma coisa inovadora, que foi o nosso fundo soberano. Uhum. Nós somos o único estado brasileiro que produz petróleo e gás e que reserva 40% desses royalties, que são os impostos que ficam para o estado, numa poupança intergeracional. Os outros estados, de uma forma geral, pegam esses recursos e gastam ele no custeio e no dia a dia. Nós só gastamos... Nós separamos 40% desses recursos para poder, por exemplo, investir naquilo que nós estamos agora botando de pé, que é uma linha para financiar a geração de energia renovável, ou seja, eu estou pegando o dinheiro de uma energia fóssil, que é o petróleo, estou guardando uma parte relevante desses impostos e desses royalties para que eu possa trabalhar a transição energética. Aí eu estou falando em biometano, aí eu estou falando em fotovoltaica, enfim, eu estou falando em atividades que nós precisamos gerar para poder reduzir a geração de emissões. Então, a gente tem procurado em tudo que faz, fazer bem feito, porque a gente não vai ser o maior nunca. Nós somos um estado territorialmente pequeno. Uma população pequena. Com a população comparado com outros estados também pequena. Sim. Então, assim, nós nunca seremos o maior, mas nós nos esforçamos em tudo que nós fazemos para estar entre os melhores, né? Perfeito. Aquela coisa que o governador Casagrande fala, eu não quero ser melhor que ninguém, mas também não quero ser pior que ninguém. Eu quero estar disputando, porque no fim do dia
isso pode revelar prosperidade compartilhada para as pessoas. Mas assim, você mesmo falou que 20 anos atrás, e curiosamente é basicamente o tempo que eu tô no Espírito Santo. Eu tô morando fixo no Espírito Santo desde 2008, né? Então vai ser uns 16 anos aí. A que você acha que se deve essa evolução do Estado, desse desenvolvimento, pra gente estar onde está hoje? O que aconteceu efetivamente nesses 20 anos? Só a segurança pública, que eu ouvia dizer que aqui era realmente... Eu criança, assim, vinha aqui visitar meu irmão e falava, pô, mas o Espírito Santo é muito perigoso, toma cuidado lá. Tá, mas hoje eu não me sinto assim, por exemplo. Olha só, o Espírito Santo já foi o segundo estado mais violento do Brasil. Hoje nós somos o 15º estado mais violento do Brasil. Claro que nós não comemoramos isso. Claro. Né, porque a gente tem muito o que desenvolver, muito o que avançar. Mas nós éramos o segundo e hoje somos o 15º. Então, nós estamos evoluindo muito na segurança pública. Desde 2019, nós somos o primeiro, o segundo ou o terceiro no IDEB. Nós somos um estado que tem alcançado indicadores sociais, como de mortalidade infantil, como nenhum outro estado tem. Então, assim, eu acho que é a nossa capacidade de superação, de resiliência, de dar a volta por cima. Você chegou no estado em 2008, mas em 2002... o nosso estado chegou a ficar com 6 meses de salário atrasado, salários atrasados dos nossos policiais, da Polícia Militar, dos nossos professores, dos nossos enfermeiros, enfim, nós já vivemos aqui um caos. E nós fomos no fundo do poço e resolvemos fazer uma coisa que tem dado muito certo, que é a capacidade da gente se unir para fazer as boas brigas e brigar por coisas que possam valer a pena, entendeu? Assim, o debate, ele vai, mas o capixaba, na hora de tomar a decisão, ele tem acertado na sua decisão. E essa decisão tem dado muito certo. Posso dizer qual que, na minha opinião, foi a principal política que foi feita nesses 20 anos? Por favor. Eu acho que é a bela comunicação que existe com o empresário. Eu sinto, por exemplo, sou baiano, tô sempre lá, tô conversando com pessoas de lá, tenho amigos do Rio, tenho amigos de São Paulo, tenho amigos de outros lugares. E eu acho que a comunicação, e aí eu posso falar desses 20 anos, a gente vê uma alternância aí entre o governador Renato, o Paulo. Então, uma coisa que me parece comum nesses anos independentemente, ele é mais de esquerda, ele é mais de direita, esquece isso. Há uma comunicação com o empresário. Há uma simpatia, empatia com o empresário. Há uma liberdade econômica melhor aqui do que existe em outros estados. Há um respeito maior a essas pessoas. Eu acho que isso que traz um verdadeiro desenvolvimento econômico, com respeito a essas pessoas. Marcelo, eu acho sim que é a comunicação, mas muito mais que isso, é a construção de um ambiente saudável de negócio. É nesse sentido, comunicação não somente de falar, Perfeito. mas de entender, de permitir, de liberar as pessoas de desenvolverem. Liberar, entendeu? Apoiar isso, e é nesse apostar sentido. na capacidade criativa daqueles que querem se desenvolver e que querem nesse gerar sentido. bem coletivo. É nesse sentido. Eu acho que o ambiente de negócio no Espírito Santo mudou e mudou muito. Sim. Agora, de fato, essa relação do setor privado com o setor público é muito importante. Mas eu acho que tem uma coisa, cara, assim, no coração do capixaba, sabe? Que é a criatividade, que é a vontade de lutar, de vencer, de superar, de não desistir. Porque hoje nós estamos numa situação muito, muito boa, entendeu? Se você pegar os nossos indicadores sociais, os nossos indicadores econômicos, puxa vida, em 2023 e agora também no primeiro trimestre de 2024, nós tivemos o menor indicador de desemprego da nossa história, cara. Pô, que legal. Porra, você ter o menor indicador de desemprego da sua história, sabe, significa dizer que as pessoas estão tendo ocupação, as pessoas estão buscando seus objetivos. Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é isso sim que você falou, mas eu acho que é muito da natureza do capixaba, da nossa história. Nós somos uma história, como nós falamos aqui, que é um caldeirão de etnias, de raças, de famílias. Veja você, nós somos um estado, por exemplo, Marcelo, liderado pela pequena propriedade de base familiar. Mas essa pequena propriedade de base familiar, ela é sustentável, ela é exportadora, ela gera prosperidade. Então, assim, eu acho que o que está no coração do capixaba é isso. O capixaba gosta de liberdade, o capixaba gosta de trabalhar, gosta de empreender.
E é por Concordo. isso que a gente tem dado certo, porque Concordo. os capixabas também têm acertado nas suas escolhas pessoais, individuais, de buscar os seus objetivos, e têm acertado também nas definições dos governos. Você próprio falou aí, quer dizer, tem 22 anos que a gente é governado por duas lideranças, né? O ex-governador Paulo Artung e o atual governador Renato Casagrande, que não são aliados, Sim, mas que cultivam valores convergentes. sem dúvida. Então, assim, além de você ter um Estado organizado, você cria um ambiente de negócio, De segurança também. de segurança, de previsibilidade, Sim, de estabilidade, de atividades republicanas. Não é tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos de maneira muito transparente. Nós somos o Estado mais transparente do Brasil. Legal. A pessoa, o empresário, o empreendedor, não precisa ser amigo do Ricardo Ferraz, do Renato Casagrande, ou de quem quer que seja para ter acesso aos nossos incentivos fiscais, por exemplo. Sim. Isso é política pública, ele tem acesso digital, impessoal. Legal. Então, é poxa, bom. quer vir para cá para ajudar o Espírito Santo? Vem, tem Vem. espaço e Eu sou a prova disso. caminho para a gente poder Tô crescer aqui, junto. Eu tô aqui. E aí, olha só, você mencionou a questão dos incentivos, né? Que era até um ponto que já estava aqui. Vou aproveitar aqui para tocar nesse tema. Querendo ou não, o Espírito Santo tem um grande desafio aí pela frente, pelos próximos, sei lá, 8, 10 anos. Eu tô fazendo parte lá do grupo criado pelo Sindiex, o Recomex, não sei se eu ouvi falar. Eu tô lá fazendo parte para repensar um pouco o Espírito Santo, auxiliar nessa criatividade, para saber como que a gente vai sobreviver sem os incentivos fiscais. Como que você tá vendo, Ricardo, essa necessidade da gente... Como que você tá enxergando esse desafio? Porque Marcelo, é certo que os incentivos vão acabar, a da reforma, forma como elas foram postas na reforma, a né? reforma tributária, ela objetivamente, ela está reformando o imposto sobre o consumo. Uhum. O imposto sobre o consumo no Brasil é compartilhado entre a origem e o destino. Ok. A reforma tributária vai prevalecer e a incidência do imposto vai se dar no destino. No destino. Isso. O que nós vamos ter que fazer para continuar tendo a nossa economia vibrante e geradora de oportunidades, né? A gente vai ter que ampliar, qualificar, aprimorar, aperfeiçoar a qualidade dos empregos que nós temos aqui no Estado, porque com isso você vai aumentar a renda das pessoas, e você aumentando a renda das pessoas, você vai aumentar o consumo local. Perfeito. Não há outro caminho, nós Eu vamos concordo ter muito que com você. ampliar a nossa produção, a nossa produtividade, e com isso ampliar a qualidade dos empregos que nós ofertamos aqui no Espírito Santo. Quando a gente bota de pé, por exemplo, um arranjo como esse que está funcionando muito bem, da pimenta do reino ou do gengibre, você falou do agro, são dois arranjos muito importantes. Nós, capixabas, lideramos a exportação de gengibre e a exportação de pimenta do reino. Por quê? Porque nós temos qualidade e nós temos produtividade. Ok. Então, Isso é muito esses importante. arranjos, eles fixam renda aqui no Espírito Santo. Agora mesmo, em 2023 e 2024, poxa, nós tiramos da Cartola uma estratégia para fazer do Espírito Santo a estrutura portuária que mais importa carro elétrico no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2023, a arrecadação de CMS desses carros elétricos importados foi superior à de royalties de petróleo. É mesmo? De 23? Caramba, Nós sabia, né? arrecadamos em 2023, só com impostos estaduais desses carros importados, alguma coisa perto de 2,4 bilhões de reais. Muito mais que nós arrecadamos de royalty e participação especial. Legal. Então, assim, a gente está muito seguro de que a reforma tributária, ela precisa vir para simplificar, precisa vir para desburocratizar, precisa vir para tornar a tributação sobre o consumo mais transparente. Quando a pessoa comprar um produto, tem que vir na nota ali quanto que o produto está custando e quanto que ele está pagando de imposto, que hoje não acontece Não isso. acontece. Para o cidadão, para o contribuinte poder identificar o que ele está comprando, Perfeito. o que é produto, o que é imposto,
para ele poder exercer a cidadania e cobrar dos seus governantes a melhor aplicação desses recursos que são canalizados pelo governo a partir do esforço do trabalhador e do empreendedor. Eu concordo. Então, assim, é muito bom que a reforma tributária venha no momento que a gente esteja completamente organizado, estruturado para enfrentar os desafios. Eu estou seguro que Isso é bom de ouvir. não apenas pelas compensações que haverão, mas por aquilo que nós estamos fazendo de novo no Espírito Santo. Por exemplo, dos anos 60 para cá, nós vimos nascer a ferrovia Vitória-Minas e vimos nascer o complexo siderúrgico de Tubarão, que foi idealizado por um grande brasileiro que viveu muito aqui no Espírito Santo, que foi o engenheiro Eliezer Batista. Um gênio. O complexo siderúrgico do Tubarão mais Vitória-Minas é uma estratégia vitoriosa. Para você ter uma ideia, os navios que à época carregavam minério aqui carregavam 20 mil toneladas de minério para a Ásia. Agora carregam 400 mil toneladas. Caramba. Porque você montou uma plataforma que você integra a mineração com o transporte, o embarque e a comercialização. Então, nós inventamos aqui, já há muitas décadas, o supply chain, que é um conceito muito moderno de você fazer toda a sua operação integrada. E agora nós estamos vendo nascer o que nós ainda estamos elaborando, que é o Parque Log. O que é o Parque Log? O Parque Log é o complexo portuário da região de Aracruz. Porque você tem ali o porto... você tem Barra do Riacho, sim, que é Viporte. Você tem Porto Ocel, que é Suzano. E você tem agora entrando em operação o Porto da Imetame, sim, no segundo semestre de 2025, aportando o primeiro navio. Há uns 15 dias atrás, mais um pouco, eu fui lá inaugurar a primeira rota marítima legal, que vem da China, trazendo carro elétrico e volta levando celulose produzida aqui no Brasil para a China. A China responde por 40% do consumo de toda a celulose que nós produzimos aqui no Espírito Santo. Esses navios, eles vinham vazios e voltavam carregando carros. Agora, esses navios vinham vazios e voltavam carregando celulose. Agora, esses navios estão vindo, trazendo carro e levando celulose. Torna a rota mais eficiente. Ou seja, torna a rota mais eficiente, você tem ganho de produtividade, né? E eu falava aqui da importância desses carros elétricos importados aqui pelo Espírito Santo, que gera muita arrecadação. Mas não apenas isso. Você tem todo um arranjo econômico hoje derivado dessa atividade. São mais de 1.000 caminhões que você tem fazendo o remanejamento desses carros, né, do porto para os nossos portos secos, os nossos armazéns alfandegados e dali para as concessionárias do Brasil afora. Então, assim, nós vamos continuar. Nós temos investimentos muito interessantes que estão acontecendo no Espírito Santo. Sobretudo investimentos que vão gerar valor agregado à nossa produção. Legal. Esse é o caminho também. Legal. Industrializar. É muito importante exportar café verde, mas se você pode processar esse café verde aqui no Espírito Santo, e nós estamos agora, dentro de 60, 90 dias, eu quero crer, inaugurando, por exemplo, a maior fábrica de café solúvel do mundo, ali no município de Linhares, que vai exportar café por onde? Pelo porto de Aracruz. Legal. Então, está acontecendo um conjunto de coisas nesse estado. E não fica só preso aqui na capital, né? Não, de jeito nenhum. Sim. Todo o esforço que a gente faz é fazer com que a oportunidade e o desenvolvimento possa estar espalhado no Espírito Santo. Sim. Você precisa desenvolver a atividade econômica de acordo com a vocação de cada região. Perfeito. Ricardo, para a gente chegar aqui ao final da nossa parte 1, queria sair um pouquinho do Espírito Santo. Você até chegou a mencionar rapidamente, mas eu queria um pouco da sua opinião sobre esse momento político que o Brasil vive, essa polarização, tudo é direita e esquerda, tudo se você é Lula, se você não concorda com Lula, você é Bolsonaro, se você não concorda com Bolsonaro, você é Lula. Essa coisa binária que para mim é péssima em termos de segurança de todos os lados, é péssimo para o futuro do Brasil.
até porque eu espero muito que a gente não fique sempre dependente de dois lados, como a gente tá vendo agora, uma coisa muito parecida, inclusive, com a própria eleição dos Estados Unidos. Teve agora na França, literalmente, não só o Brasil, mas o mundo tá passando por um momento complicado em termos de ideias, né, de políticas e realmente valores, e fica só ali A ou B. Qual é a sua opinião sobre isso de uma forma geral? Olha, eu acho que esse extremismo, seja ele de que lado for, ele gera muita cacofonia, né? Gera muito disse-me-disse, atrai muito a atenção das pessoas. As pessoas, às vezes, vão dormir com o ouvido cheio e com a barriga vazia. Então, nós precisamos estar muito atentos a que interesses essa polarização existe. Se é para atender o interesse dos políticos de plantão que surfam essas ondas, ou se efetivamente é para que você possa botar de pé ações e atividades por parte do setor público que possam melhorar o dia a dia das pessoas. Eu vejo assim com muita preocupação essa polarização, porque acho que o extremismo ele não coloca a mesa. Com certeza. O extremismo ele atende muito mais ao interesse desse daquele político, desse daquele partido, do que ao interesse da sociedade. Concordo. E a gente está vendo isso aí na prática, né? A gente está vendo isso aí na prática. Mas é o governo anterior ao que a gente está tendo agora. Mas é o que tem para hoje. Então a gente precisa estar muito atento e combatendo e refletindo com as pessoas para que as pessoas possam, de fato, parar, pensar, refletir se esse extremismo e essa polarização está se traduzindo em geração de emprego, em qualidade de vida. Desenvolvimento do Estado. Em desenvolvimento do Estado, da sua cidade, da sua comunidade, da sua família e assim por diante. Minha última dessa primeira fase aqui eu vou fazer um mix aqui, tá? Vambora. Entre o que era a minha pergunta e o que me pediram para te perguntar quando souberam que eu ia te entrevistar. A minha pergunta era, como se vê no futuro? Vou misturar. Se vê candidato a governador? Eu acho, Marcelo, o seguinte, eu acho que o futuro a Deus pertence. Mas eu acho que o futuro depende muito daquilo que você faz hoje. Eu acho, sinceramente, uma coisa despropositada, quem como nós está no governo, quem tem a responsabilidade que nós temos em lugar de trabalhar, ficar prospectando o futuro, porque eu não acho muito legal políticos que saem de uma eleição e já ficam pensando na outra eleição. Geralmente esses políticos não têm tempo para trabalhar. Então o nosso foco é no presente, o nosso foco é naquilo que nós estamos fazendo hoje, é na nossa capacidade de continuar, honrando os capixabas e fazendo o melhor que nós pudermos fazer. Legal. É nisso que eu acredito. Muito bom, muito bom. Tem uma teoria que é da baixa e da alta preferência temporal, que os melhores políticos, os melhores tomadores de decisão são aqueles exatamente que não estão preocupados necessariamente com o seu aspecto temporal. Não, peraí, vou fazer aqui agora para me reeleger daqui a 4 anos. Normalmente o cara que pensa dessa forma, ele toma decisões que não são racionais e não são boas a longo prazo, né? Então, muito bacana ouvir isso de você, Ricardo. Legal. É realmente como eu penso, tá? Não, tá ótimo, assim, parabéns assim por isso, de verdade. Me agrada. Vamos lá. Não que você estivesse aqui para me agradar, né? Mas me agrada ouvir, tá? Obrigado. Deixar isso bem claro. Quadro 2, né? O se você fosse... Mas quando eu falei isso, eu não pensei em falar para te agradar. Não, perfeito. Poderia até encontrar com você uma visão divergente disso, mas é assim que eu penso mesmo, entendeu? Assim. Perfeito, muito bom. Antes do quadro 2, agradecer a outra parte dos nossos mantenedores. Primeiro deles aqui agora, Tembo Benefícios, Vitor Cid, Natália, Miguel, sensacionais. Eu sou segurado pela Tembo, gosto demais da proatividade deles, tem nada que eu precise que eles não me atendam. Vitor não, na casa o Vitor não tá nessa parte mais não, fica ali com a Natália, com o resto da equipe. Nath, tô precisando de tal coisa, vai lá, se antecipa. Eu sou Bradesco, né, através da Tembo, super satisfeito, muito bom. Temos aqui que agradecer a nossa artista maravilhosa, Vivian Kiabai, né? Esse aqui é o material que ela fez exclusivamente pro Diga Aí, Ricardo. A Vivian me perguntou, Marcelo, a Vivian gosta de contar histórias, né? Através da arte dela, ela conta história. O que é o Diga Aí? Falei, o Diga Aí é sobre ideias e sobre negócios, sobre capitalismo, sobre liberalismo, liberdade econômica. Então ela fez pessoas evoluindo, ascendendo na vida
através de ideias e através do empreendedorismo, através do capitalismo. Então, quando ela fez essa arte aqui pra gente, eu fiquei completamente maravilhado, que ela realmente... Muito bonito. Ela realmente é fora do padrão. E carregado de simbolismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom o trabalho de Vivian. Um abraço pra ela e pro Rafa, sócio dela. Tenho que agradecer ao meu escritório de advocacia, o Mendonça e Machado. Como eu disse, nós somos focados nessa parte de estruturação de negócios. A gente faz também a parte de M&A, a parte de planejamento sucessório, de estruturação. É algo que a gente gosta muito. Agradecer também a um novo mantenedor, Arquimedes, na parte de gestão financeira. Eles cuidam de toda essa parte de tornar o financeiro, principalmente de pequenas empresas, de forma mais eficiente, aquele contato com a contabilidade, toda a parte gerencial. Então ele torna, sem dúvida nenhuma, o seu dia a dia muito mais eficiente, exatamente porque faz uma profissionalização do financeiro, uma redução dos custos, presta parte de consultoria financeira. Os caras são realmente feras. E compromisso que eu assumi com a Bartira, a partir de hoje, Ricardo, o Diga Aí vai expor o Instituto Ponte como se mantenedor fosse, tá pagando absolutamente nada. Então o Instituto Ponte é um instituto tão relevante aqui para o Estado na parte educacional. São mais de 250 crianças que ela pega e coloca nas melhores escolas de inglês, nas melhores escolas de educação básica ali. Então é um trabalho maravilhoso. Se Conheço você quiser... o trabalho do Instituto Ponte, da Bartira, e sou fã de carteirinha. Eu também fiquei depois que ela veio aqui. Então se você que está ouvindo quiser ajudar o Instituto Ponte, procura a gente aqui no Diga Aí, ou o próprio Instituto, através do Instagram ou outras redes. Fica aí a nossa dica. Pois bem, Ricardo Ferraz, se você fosse presidente, o que você faria hoje de diferente? Eu pararia de desconsiderar. Eu deixaria de ser movido e de busca permanente e cotidiana por interesses eleitorais e passaria a considerar de imediato os grandes desafios do Brasil. Legal. Por exemplo, eu deixaria, por exemplo, de lado essa polêmica que não vai nos levar a lugar nenhum do presidente com o Banco Central, porque o problema não é o Banco Central, são os juros altos que impedem o desenvolvimento, a geração de emprego, de oportunidade, de crescimento e assim por diante. Então, assim, se você quer combater os juros, não fica combatendo o Banco Central, vai na origem do problema. Boa. E essa coisa de você ficar buscando popularidade todos os dias do seu mandato, isso já foi testado e não deu certo. Então eu pararia com essa coisa de ter como estratégia buscar a popularidade todos os dias, a todo e qualquer custo. Muito bom, até porque se ele artificialmente tentar matar os juros, vai vir aí outro negocinho que a gente não gosta, chamado inflação. Não tem pra gente onde a gente ir. Muito isso. Boa. Se você fosse agora nada a ver na parte política, mas pra te conhecer também, um esportista, quem o Ricardo Ferraz seria? Rapaz, eu sei que eu estaria jogando no Flamengo. No Flamengo? Não sei que jogador não. Tá justo. Vamos lá pro nosso último quadro, até porque a gente tá chegando ao final do nosso tempo, né? Agradecendo, relembrando, Apex, Five, Tomasi, Claides, Tembo, Vivian Kebai, Mendonça e Machado, Arquimedes e Instituto Ponte. Vamos lá, Ricardo, agora indicação papum, indicação de um livro. A Lebre dos Olhos de Âmbar. Essa é a primeira vez que é indicado aqui, hein? Vale a pena. Esse livro é um livro que vale a pena. Eu não vou... A Lebre dos Olhos de Âmbar? Eu não vou colocar o contexto, não, mas é um livro muito interessante, muito importante. Legal. A Lebre dos Olhos de Âmbar. Legal. Um filme e uma série. Olha, eu vi um filme recentemente que eu gostei muito, que foi o Blackberry. Blackberry, do celular? Do celular, que conta a história de ascensão e declínio, e depois do declínio em razão dos vários indicativos que tiveram da necessidade de correção de rumo e não fizeram. Mudou demais o celular, né? E uma série? Vikings, boa, né? A original, né? Original, muito boa. Muito boa, porque o povo norueguês, né, os escandinavos, enfim, eles partiram de uma realidade assim, de uma brutal restrição, né? E com muita raça, com muita disposição, com muito trabalho, eles são guerreiros, né? São demais. Literalmente, né? Um valor, em princípio. Eu acho que o princípio da gratidão.
Olha que curioso. Eu acho que a gratidão é um princípio, uma virtude e um valor muito importante Olha que de ser exercido na vida. Muito relevante. E olha que curioso. Eu entrevistei uma pessoa aqui hoje de manhã, que vai ser o segundo episódio, muito interessante da segunda parte da temporada, Daniel Valverde, sobre lutadores do UFC, que ele é professor. E ele falou gratidão mesmo. Ah, que legal. É a segunda pessoa que eu entrevisto no dia que fala da gratidão. Legal. Eu gosto muito do exercício da virtude da gratidão. Boa. Um herói. Tenho vários heróis, dependendo do ângulo. Fica à vontade com o ângulo que você quiser. Dependendo do ângulo. Rapaz, você sabe que eu tenho pensado muito do meu pai, sabe? É o herói mais indicado. É Pai Jesus Cristo. É, porque o meu pai, cara, tem 86 anos e ele vai ser candidato a prefeito de Cachoeira de Itapemirim. É mesmo? E aí, conversando com ele sobre isso, eu falei, pai, não está na hora de você desacelerar um pouquinho, não? Aí ele falou assim, meu filho, eu concordo com você, mas o meu amor por Cachoeira é muito grande. É muito grande, que legal. E eu quero muito dedicar muita energia para a gente poder resgatar Cachoeiro, fazer Cachoeiro crescer, se desenvolver. Então, nesse momento, eu estou muito impressionado com a resiliência e a capacidade de superação do meu pai. Pô, legal. Um desenho de infância. Papai. Pai, boa. Um esporte. Futebol. Um artista musical, banda, artista. Poxa, eu tenho tantos. Roberto Carlos. Cachoeira. Meu conterrâneo. Boa. Uma viagem. Fiz muitas viagens muito interessantes, né? Fiz uma viagem a um país muito interessante, certa vez que eu tive uma oportunidade, que foi a Nova Zelândia. Não conheço, tenho vontade. Mas fiz também uma viagem muito interessante ao Marrocos. Marrocos também não conheço. Mas as viagens Legal. que são insuperáveis são as viagens à Itália. A Itália, né? Tô indo no final do ano. Legal. A Itália, que é o berço aí da nossa... Da civilização grande parte, né, da nossa civilização aqui. Capixaba, né? Sim. Porque eu sou imigrante italiano, eu não, mas o meu bisavô é imigrante italiano e eu sou cidadão italiano. Então, eu fiz uma viagem legal, muito interessante, a região de Verona, a região do norte da Itália, né? E também a Toscana. Então, legal. Tem muito ali da nossa origem, né? Bacana. Um governador exemplar. Renato Casagrande. Um deputado que admira. Pode. Olha. Agora, do passado, isso aí você fica à vontade. Um deputado que admira. Qualquer coisa, pula. Eu preciso buscar aqui. Pula depois eu volto. Tá, pula. O melhor presidente que já tivemos. Olha, o melhor presidente ele tem que ser considerado no contexto do seu tempo. Certo. Eu acho que tem dois presidentes da República que marcaram muito o seu tempo. Um foi Getúlio Vargas. Ok. E o outro foi Fernando Henrique Cardoso. Ok. Nós estamos comemorando agora 30 anos do Real, que mudou a nossa... Mudou completamente. Mudou a nossa realidade, né? Minhas duas últimas. Um medo. Um deputado federal? O deputado, pulou. Deputado federal, Rogério Marinho. Rogério Marinho foi deputado federal, foi relator da reforma trabalhista na Câmara e eu fui relator da reforma trabalhista no Senado. Show. E um deputado agradeço a vocês dois por isso. Extremamente competente, dedicado e juntos nós fizemos uma boa parceria e tanto ele como eu estamos felizes porque essa reforma se traduziu na geração de emprego e trabalho para os capixabas e brasileiros. Desenvolvimento como um todo. Um medo. Medo. Não tenho tido medo. Boa. A última, uma ambição. Uma ambição. Olha, as ambições que tenho, eu confesso a você que elas são todas muito comedidas. Eu tenho muito receio da ambição desmedida. Ok. Porque ela te faz buscar o fim como justificativa para os meios. Ok. Então, a minha ambição é continuar trabalhando, me dedicando muito, vendo o meu estado, o meu Brasil crescer, e sendo um bom pai, um bom esposo, um bom irmão, e cuidar da vida. Não tenho grandes ambições, não. A ambição que eu tenho é continuar trabalhando muito e me dedicando muito
e honrando a Deus e honrando a confiança dos capixabas. Boa. E um bom pai eu tenho certeza que você é, até porque eu sou amigo do seu filho, Pedro. Bacana. Moleque sensacional. Gosto Tenho muito 3, dele. tem o Pedro, É, mas é o que eu conheço é o Pedro, Antônia né? e Então, Arthur, que tem 9 anos. eu posso falar do Pedro, que é quem eu conheço. Gente finíssima, grande parceiro. Acabamos com a entrevista, mas tem uns presentes aqui. Valeu. Vamos lá, uns presentes aqui pra você? Foi rápido a entrevista. Foi rápido, foi bom, né? Então quer dizer que foi bom. Normalmente Mas eu dizem- volto. Volta aí, boa, boa. Primeira coisa, nós temos um presente do Five Sport Bar, um voucher Opa, pra você usar lá, ok? Com sua família, na hora que você quiser. muitíssimo Eu obrigado sugiro- à turma do Five Sport Bar. Isso, eu sugiro na hora de um jogo do Mengão, tomando aquela cervejinha gelada, Bora. maravilhoso. Você vai ganhar uma canequinha do Diga Aí pra tomar um Opa. café, igual essa aqui. Show de bola, obrigado. Nosso pessoal de Santa Teresa te mandou, aí ó galera, da Claídes agora, ó, essa sacola cheia de Aí é patrimônio capixaba. patrimônio capixaba, maravilhoso. E por fim, você ganha um presente personalizado da nossa querida Vivian Kebai, com a mensagem nossa aí do Diga Aí, por favor. Obrigado, Marcelo, obrigado à equipe do Diga Aí. Se puder ler o que tá aí na base, Ricardo. E obrigado também ao talento Da Vivian, né? Da Vivian, né? Sem dúvida. Show de bola, show de bola. Você pode ler pra gente o que tá aí, o recadinho? Eu tô sem óculos aqui, cara, me Você ajuda quer aí. que eu leia pra você? Eu leio aqui pra você, então vamos Vamos lá. lá. Ricardo Ferraço, um político à parte que realmente pensa no setor econômico e sua capacidade de desenvolvimento social. É isso. Muito obrigado. Porque eu acho que pensar na variável econômica e pensar na variável econômica equilibrada, consciente e responsável é pensar na geração de emprego e oportunidade. E é isso que concede às pessoas liberdade para que as pessoas possam fazer as suas opções. Triste o país que fica precisando depender de auxílios e que não dá porta de saída Verdade. para que as pessoas possam se desenvolver e possam Muito ser verdade. donas do seu legítimo destino. Muito bom, amor. Acho Valeu, que obrigado, Marcelo. Esse é o recado, galera. Diga aí, um abraço, Ricardo. Muito obrigado, tá? Abração. Valeu. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.